Então, hoje eu vou falar sobre apresentações orais. Então, qual é a estrutura desta apresentação? Primeiro vai ter uma introdução, depois uma parte principal, depois uma conclusão. Então, hoje eu vou falar muitas ideias sobre o que fazer e o que não fazer durante apresentações. E uma coisa para não fazer é fazer um sumário assim, que não fala absolutamente nada. Em várias apresentações já havia pessoas dizendo: primeiro eu vou dar os objetivos, depois eu vou falar da motivação, depois eu vou fazer uma revisão da literatura, etc, etc. E essencialmente a pessoa não está dizendo nada. Está dizendo qual é a estrutura clássica de uma apresentação. Então, se você quer fazer um sumário, o que você deveria fazer é até contar uma história, contar o argumento, em vez de simplesmente dar os títulos de sessões. E se você conta uma história da apresentação, a plateia vai estar preparada para ouvir a mensagem que você vai dar durante a palestra. Então, na verdade, qual é a estrutura desta apresentação? Então, primeiro, eu vou dizer qual é a minha qualificação para dar esta palestra. Eu vou falar do contexto, do tipo de apresentação que eu tenho na mente. Depois, eu vou argumentar rapidamente com a apresentação, um tipo de contrato social entre o apresentador e a plateia. Depois eu vou levantar algumas perguntas que vocês devem fazer para si mesmo, para nortear a sua apresentação. Depois vai ter uma grande sessão sobre a preparação dos slides. Depois eu vou falar alguma coisa que você deve fazer e não deve fazer durante a apresentação. Penúltima coisa, eu vou falar de alguns tipos de apresentadores que eu vi em congressos, normalmente em congressos. E vamos ver se nós vamos querer fazer a mesma coisa, fazer diferentemente. E depois, minhas conclusões. Então, primeiro, qual é a minha qualificação para dar uma aula sobre apresentações? Eu acho que eu não tenho muita qualificação. Eu não nasci com o dom de dar boa apresentação. Da teoria, eu sei quase nada, ouvi algumas coisas. Não recebi treinamento formal para falar em público. Até não gosto de falar em público. Não me sinto muito à vontade aqui no palco. Então, 4 semanas antes de dar a primeira aula nessa disciplina, a ansiedade começou a me pegar. Comecei a não dormir bem, somatizar toda a tensão que leva a dor da cabeça. E tudo isso porque eu tenho medo, mas medo irracional. Eu sei que é irracional, mas não adianta. O medo está lá. Então, primeiro, é grande plateia. Não parece tão grande, mas eu sei que tem muita pessoa morta lá. E o pior é que está sendo gravado. Então, se eu fizer bobeira, ela vai para o YouTube, para todo mundo assistir para sempre. Então, claro, isso não é nada incomum. Essa condição é bem comum. Performance anxiety,
Também passa por stage fright, ou medo do palco. Pronto. Se um de vocês tem medo de apresentar, você não está sozinho. Quem realmente gosta, acho que é a pessoa que não é muito normal. O normal é a pessoa não querer apresentar na frente dos outros. Mas se eu queria ser professor, então apresentar na frente dos outros era osso do ofício. E ao longo dos anos eu fui lentamente, eu acho, melhorando minhas apresentações. Então, se no momento você acha que não apresenta bem, pode ter esperança. Acho que lentamente você vai melhorar. Pronto, agora chegando na questão que eu levantei, qual é a minha qualificação, é mais o fato que eu já vi muita apresentação e já vi muita coisa mal feita, mas que é bem comum. Acontece toda hora. Eu vou falar de várias dessas coisas hoje. Primeiro, o contexto, qual tipo de apresentação você poderia precisar fazer durante a carreira, na pós-graduação e depois. E qual tipo de apresentação eu tenho em mente para hoje. Então, durante a pós-graduação, vocês podem ter vários tipos, num congresso, num seminário, na defesa. Mas, claro, alguns dos princípios que eu vou cobrir vão além desse tipo de apresentação. Vale para qualquer apresentação oral que envolve o uso de slides. Mas antes de falar das apresentações em si, eu vou primeiro levantar a ideia que a apresentação é um tipo de contrato social. Isso é entre o apresentador e quem está na plateia. Então a ideia é que o apresentador tem alguma coisa a dizer que provavelmente vai ser interessante e importante para a plateia que decidiu vir para aquela apresentação. E também os membros da plateia. Os membros da plateia, elas estão lá porque elas acham, conforme o título que foi divulgado, que provavelmente elas vão ouvir alguma coisa que é útil para elas. Então, pensando na apresentação como um contrato social, então, o apresentador tem obrigações. O apresentador, preparando a apresentação, apresentando, tem que pensar na plateia. Pensando na plateia, tem que preparar bem todos os aspectos da palestra. Durante a apresentação, também deveria ficar o assunto que foi divulgado. Por outro lado, a plateia. Então, se vocês estão aqui para ver a apresentação, a ideia era prestar atenção e não fazer coisas como conversar, usar telefone, dormir. Não deve fazer isso, não. Então, a ideia seria ou prestar atenção ou sair. Se você tem coisa melhor fazer em outro lugar. Como aquela pessoa dormindo lá em cima. Melhor dormir em casa. Pronto. Por outro lado, pela própria experiência, não é sempre que o apresentador faz sua parte. Às vezes é óbvio que o apresentador está nem aí para a plateia.
Neste caso, eu acho que a plateia pode fazer o que quiser, porque o apresentador, se quer respeito da plateia, também tem que respeitar a plateia. Então, peço para vocês lembrarem isso para o futuro, tanto no papel do apresentador, quanto no papel do membro da plateia. Agora vamos começar a falar da preparação de apresentações orais. Então, primeiro, algumas perguntas que vocês vão ter que fazer para decidir como fazer a apresentação. A primeira coisa, claro, é saber o tipo de apresentação que é. Especialmente na pós-graduação, pode ser um trabalho que está sendo executado e ainda não terminou. Isso é comum quando você tem que dar um seminário cada ano sobre a sua pesquisa. Então, tipicamente você não tem alguma coisa fechada para dizer. Claro, tem a defesa. Naquela altura, é para ter alguma coisa mais fechada. Também tem uma apresentação oral em congresso. E cada uma delas, vamos dizer, o tipo de apresentação vai afetar o seu planejamento para a palestra. Uma coisa sobre um trabalho em progresso, se você tem que dar um seminário na pós-graduação sobre sua pesquisa, tipicamente é para ser uma palestra e não simplesmente um relatório de atividades. Então, mesmo que a pesquisa não esteja fechada, que você não tem nada definitiva resultando da pesquisa, ainda assim, você tem que montar a palestra para ter uma mensagem clara e uma consistência lógica entre as partes. A palestra, o seminário tem que fazer sentido. Quem vai estar na plateia? Qual tipo de plateia você vai ter também é questão bem importante. Na pós-graduação pode ser comum ter situações diferentes. Talvez somente os membros do grupo de pesquisa. Pode ser todos os pós-graduandos da pós-graduação, num seminário da pós-graduação. Nunca se sabe, num congresso ou alguma coisa assim, pode ser uma plateia ainda mais heterogênea. Claro, o ponto é que você tem que preparar a apresentação para a plateia que você vai ter. Parece óbvio, não? Mas não é sempre o que acontece. Eu já vi muita apresentação nos seminários de pós-graduação, um programa de pós-graduação, em que o aluno basicamente está dando uma palestra direcionada ao grupo de pesquisa. A informação é detalhada demais, não explica demais para os outros pós-graduandos que estão na plateia, mas não são daquele grupo de pesquisa. Então, sabendo a plateia, tem que realmente falar no nível que a plateia vai entender. Também eu já vi casos na defesa onde, essencialmente, o aluno prepara a palestra e fala somente para a banca. Mas a defesa está aberta ao público.
palestra tem que ser preparado para um público mais geral. Não é somente para a banca. Lembra, a banca até já tem a dissertação ou tese, já vão ter todo o detalhe a mais. Uma questão bem importante: qual é o tempo disponível para sua apresentação? Bem importante. E só tenha na cabeça: o tempo que você tem para dar a mensagem sem pressa, numa velocidade normal da fala. Então não é de ajustar a fala ao conteúdo. Ajusta o conteúdo ao tempo que você tem disponível. É fácil esquecer isso, mas é bem bom lembrar. E também, se você tem uma plateia mais heterogênea, precisa de detalhe, uma boa explicação, para economizar tempo, você não pode cortar a explicação. Corta conteúdo. A mensagem que você tem para dar tem que ser bem explicado no tempo que você tem disponível. Ajuste o conteúdo para conseguir isto. Então não pense, eu suponho que alguns alunos pensem que quanto mais elas mostram que elas fizerem muita coisa, então a palestra está cheia de muito resultado, que elas vão impressionar a plateia com tanta coisa que elas fizerem. Mas acontece que o oposto, porque a plateia recebe um monte de informação e vai absorver absolutamente nada. Essa fala é muito rápido e resultado, depois de resultado. Você mostra que fez um monte e a plateia não entende absolutamente nada. Também qualquer palestra tem que ter uma mensagem central. Todas as partes devem trabalhar, vamos dizer, para contribuir para aquela mensagem central. Se você não tem claro na mente, quando você começa a planejar a apresentação não vai sair bem, não. De novo, pensando naquelas seminários na pós-graduação, enquanto você está no meio do trabalho, muitas vezes você não tem uma conclusão muito interessante ainda, mas ainda assim, você tem que pensar qual é a mensagem que pode ser que até que o projeto está indo para uma resposta importante, não chegou lá, mas você mostra que você está no caminho certo. Às vezes, se nada está indo certo, a mensagem pode ser que você mostra que não está funcionando bem. E a mensagem é: as coisas não estão indo bem, eu quero a ajuda da plateia para sugestões. Em alguns tipos de seminário, isso é perfeitamente aceitável, especialmente seminário no grupo de pesquisa. Quanto tempo você deve alocar para a preparação da palestra? Só posso dizer que cada hora que você está falando vai ser para dar uma palestra boa, a não ser que você tenha aquela dom de falar sem muita preparação, mas é bem raro. Para pessoas normais, é muitas horas, com muita etapa. Pensar sobre o que você vai falar,
preparar slides, fazer as prévias. Então, eu fiz uma pesquisa na internet e eu vi números por hora da palestra. Pessoas falando que elas gastam de 20 a 160 horas de preparação por hora da palestra. E é verdade. Então, não se iluda. Se você quer apresentar bem, você tem que alocar um bom tempo para a sua palestra, para a preparação da sua palestra. Então, se você é inexperiente, aluno de graduação fazendo iniciação científica, aluno começando na pós-graduação, tipicamente não é muito experiente em dar palestra, faça prévias. E para a sua primeira palestra, provavelmente várias prévias. Sozinho, para o cachorro, para membros do laboratório, com o orientador. Prévia, depois a prévia, depois a prévia. Mas para conseguir fazer isto, a preparação tem que começar bem antes, algumas semanas, senão um mês antes da palestra, para dar o tempo para não somente fazer as prévias, mas incorporar as sugestões feitas para as pessoas que estão ajudando você a melhorar sua palestra. Numa palestra, qual sequência de sessões você deve usar? Então, teria o clássico para apresentar a pesquisa, alguma coisa assim seria o clássico, não muito diferente da estrutura de uma tese ou um artigo, mas não é necessariamente que tem que ser assim. Eu já vi palestras onde a pessoa começa com as conclusões, às vezes funciona. Eu acho que a sequência vai depender muito da área da pesquisa, então não vou muito fundo nessa questão. Mas um princípio importante. Uma palestra tem uma dinâmica totalmente diferente da leitura de um artigo. Não é a mesma coisa ler um artigo e assistir uma apresentação. Quando você está lendo, você tem controle. Você pode decidir qual vai ser a ordem da leitura das sessões. Você pode voltar, se quiser, checar informações que você já leu. Na palestra, o controle está nas mãos do apresentador. E você na plateia não pode voltar para rever informação que já foi passada, porque o apresentador está controlando a passagem de informação. Então, por que eu estou falando isto? Então, a sequência, seja qual for, tem que ser lógica, mas importantemente, você tem que fornecer as informações na hora que elas vão ser usadas. Eu não devo falar alguma coisa agora, que daqui a 10 minutos eu vou falar outra coisa e vocês vão precisar resgatar aquela informação. Vai ser impossível, ninguém vai lembrar. Pronto. Olá, bom
Bom dia a todas e a todos. Então, agora 9h30, nós damos início à nossa primeira chamada. A palavra, então, é bingo. Por favor, se o pessoal presencial e remoto puder preencher a chamada lá, a palavra é bingo. E só um aviso, então, sobre a atividade avaliativa que foi passada semana passada para vocês. Ela já foi disponibilizada no Moodle, então já está aberto para submeter os arquivos. Vocês podem submeter um arquivo de até 20 mega, pode ser em formato PDF ou Word, tanto faz. E o prazo é até, então, dia 28 de novembro, às 23h59, então fiquem atentos ao prazo. E só um lembrete, não esqueçam de, por favor, de colocar um nome no trabalho, é essencial, senão, né, não tem como avaliar. E, então, só repetindo de novo, a palavra da chamada é bingo. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Então, eu estava falando da necessidade de dar informação na hora que é necessária. E uma parte de uma apresentação de pesquisa que é fácil errar é a questão para falar dos resultados, dos métodos dos resultados, da implicação, da discussão dos resultados. Então, vamos pensar que você fez 3 experimentos. Como é que você deve apresentar esses experimentos numa palestra? Então, uma possibilidade seria de organizar toda a metodologia junto, depois falar de todos os resultados e depois fazer uma discussão em cima dos resultados. Seria uma possibilidade. Claro, outra possibilidade seria de organizar por experimento. Métodos, resultados, interpretação do experimento 1. Métodos, resultados, interpretação do experimento 2, etc. Qual é melhor? Acho que é meio óbvio que quase sempre a segunda opção vai ser melhor, porque você está dando informação na hora que ela vai ser usada. Então, até isso é tão óbvio, mas tem muito aluno que gasta um tempo desnecessário falando, vou apresentar metodologias, resultados juntos para permitir um melhor entendimento. Pode cortar aquela frase. Você não tem que ter na cabeça que a estrutura normal de uma apresentação é exatamente igual a um documento escrito. Não é? Não é? Então você não tem que se desculpar lá na frente, dizendo que você não está seguindo o que é normal para um documento escrito. E tem tanto aluno, na minha experiência, que faz isso. Vai fazer essa desculpa, não, organize da maneira que é melhor e vai para frente. A questão da metodologia, quanta informação, quanto detalhe você deve dar. Então, isso depende um pouquinho, depende da situação. Para um grupo que trabalha na área, se você está dando uma palestra para seu grupo de pesquisa, às vezes você só vai mencionar a técnica e você está esperando que todo mundo saiba o que é. Às vezes você pode ter uma técnica que não é que todo mundo no grupo usa. É interessante explicar em mais detalhe. Então, às vezes, pode ser pouco detalhe, às vezes pode ser muito detalhe. Até para ensinar os membros do grupo de pesquisa sobre aquele protocolo. Mas para um grupo que não trabalha na área, o que é mais importante é o princípio do método, como ela chega nos resultados, a lógica de chega nos resultados, e não detalhe
como, por exemplo, volumes pipetados. Eu pipetei 0,5 ml dentro de 4,5 ml. Parece um pequeno detalhe demais. Nunca se sabe, até aquela informação pode ser importante e alguém poderia querer saber do protocolo. Mas naquela situação, a minha sugestão é ter um slide de protocolo detalhado, mas deixa ela em reserva. Que durante a palestra você não vai mostrar, você vai mostrar o protocolo simplificado. Se alguém quer discutir o protocolo durante o questionamento, então você pode ter um slide com muito mais detalhe. Na seção da metodologia é a estratégia de investigação que é importante, mais do que o detalhe do protocolo. Então, eu falei de fluxogramas na aula de projetos há 2 semanas. Pode ser interessante usar fluxogramas durante sua palestra para mostrar a estratégia até global da investigação, como as partes ligam uma à outra. Você pode explicar isto no início e até durante a apresentação de resultados. De vez em quando, o fluxograma pode voltar e você pode destacar onde aquele experimento se encaixa no fluxograma. É para encher uma palestra oral de imagens, quando você está usando slides. Quem está prestando atenção no cachorro? Então, a resposta é: imagens são importantes. Tem muita coisa que é muito difícil falar em palavras e não olhe para o cachorro, não. Pronto. Então, a imagem realmente vale muitas palavras, ajuda muito. Então, mas a questão é qualquer imagem, você tem que ter uma boa razão para colocar. Se ela desvia a atenção da plateia, não tem nada a ver com a mensagem, até nesse caso até tem, porque ela está desviando a atenção. Mas não coloca. Coloca aquelas que vão ajudar o entendimento da plateia, ou de um jeito ou outro, ajudar a plateia a focar na mensagem que você está apresentando. Então, imagens não são lá só para fazer a palestra mais visualmente bonita. Pronto, agora eu vou falar um bom tempo sobre os slides. Na preparação dos slides, tem muita coisa para pensar. Muito mais coisa do que eu listei aqui. E eu vou dizer, vamos dizer, na questão da desenho visual, eu não tenho nenhuma formação. Minha formação até é de ver slides mal feitos. Antes de começar sobre as questões que você tem que pensar na preparação dos slides, a primeira coisa é que eu estou falando de apresentações acadêmicas. Nesse caso, é a mensagem acadêmica que é mais importante. Então, o foco tem que ser naquela mensagem. E na minha cabeça, o foco está naquela mensagem, não é em você como apresentador, e certamente não é na beleza estética da apresentação.
é na mensagem acadêmica. Pronto. Primeira questão. Escolha do tema de usar para slides. Qual usar? Assim? Não. Apresentação acadêmica, bem simples. Então, o problema com temas grandes é que elas tomam muito espaço, podem restringir o espaço para colocar imagens e texto. Chamam a atenção, mas para o lugar errado. Eu confesso, em várias palestras, às vezes, eu fico olhando o tema do fundo, às vezes, mas não deveria estar lá para chamar a minha atenção. E mas não estou exagerando muito com esse tema aqui. Já vi slides que têm grandes temas, muito coloridos, que são muito chamativos. A minha sugestão é o mais conservativo. Escolha a apresentação em branco. E depois você pode mudar a cor do fundo dos slides. Então, o plano de fundo deve aparecer como? Então, algumas regras, não? Não use planos de fundo que fazem com que seja difícil enxergar texto. O plano de fundo não deve chamar atenção para si mesmo, como esse está chamando. E, de novo, até um ponto eu exagerei aqui com esse plano de fundo, mas eu já vi muito plano de fundo que é bonito, chama atenção. Até o melhor plano de fundo é um que a plateia nem repare que tem plano de fundo, nem pensa nessa questão. Ela não chama atenção para si e a plateia está focada na mensagem que você quer passar. Então, minha sugestão é o mais simples, um plano de fundo e uma cor sólida. Seria para usar plano de fundo claro ou escuro? Então, eu não sei muita coisa ao mesmo. Eu olho na internet e tenho cada sugestão diferente. Nos próximos slides eu vou mostrar a mesma slide, um fundo branco e outro fundo bem escuro. Certamente, 20, 30 anos atrás, eu fazia palestra assim. Até tem uma razão histórica por isso na preparação daquelas slides de 35 milímetros. Tipicamente tinha um certo jeito de processar elas. Você fazia texto com máquina de escrever, texto preto em cima de papel branco, e tinha um jeito de fazer slides que até ficou com fundo azul escuro e o texto em branco. Então, lá naquela outro século, na idade do projetor de slides mesmo, era bem comum ter esse tipo de slide. Isso é o mesmo slide com fundo branco. Qual é melhor? Então, realmente eu não sei bem dizer, mas algumas coisas que estão mencionadas na internet, se a luminosidade da sala é bem baixa, um fundo branco assim, pode agredir os olhos da plateia. Então, não sei se todo mundo tem olhos agredidos aqui. A iluminação aqui não é tão baixa, também não é tão alta. Também elas falam que fundo branco
A tela tem mais luminosidade do que o apresentador, então a atenção está na tela. Numa apresentação acadêmica, se a tela tem as informações e o apresentador está trabalhando a tela, eu não vejo muito problema. Outra coisa que está falando, na sala, quando a luminosidade é baixa, fundo escuro pode colocar todo mundo para dormir. Se é bem verdade? Não sei. Pronto. Mas uma coisa com imagens, às vezes, certa imagem perde certo fundo do slide. Fica um pouquinho mais difícil enxergar essa cor não tão forte aqui, com toda essa tela branca, porque neste caso, onde não tem toda aquela luz ao redor, chamando a atenção. E até tem alguns slides que tem contraste e até de resolução um pouquinho pior do que esta. Então, naquele caso, pode ser realmente importante ter um plano de fundo escuro. Só que tem alguma coisa que eu estava fazendo, eu estava trocando de fundo escuro fundo branco. Eu acho que dá um pouquinho de choque, porque enquanto eu estava preparando os slides, trocando de um para o outro, às vezes deu um choque, e trocando daquela preta para esta, ficou difícil às vezes enxergar as arestas do slide durante uns segundos. Então leva o tempo para o olho adaptar e até ver o fundo branco. Mas uma coisa que eu diria, selecionando um plano de fundo, tenta ser consistente, não vai trocando toda hora. Escuro mais claro, escuro mais claro. Outra coisa, não invente muito com as cores. Não há razão de usar texto, vamos dizer, tão fraco assim, embora eu acho que seja possível de ler, não há razão de usar uma cor tão apagada. Mas eu já vi uma palestra apresentada assim, onde era difícil, um pouquinho difícil, na sala enxergar as letras. Claro, dá para fazer o mesmo erro com um fundo escuro, um baixo contraste. Agora vem um choque, sejam preparados. Também tem certas combinações que simplesmente não dá. Agridem os olhos muito. Então tenta evitar essas. E uma outra coisa para dizer, às vezes uma combinação de cores que funciona bem na slide, quando você está preparando, na hora de apresentar mesmo na tela, não é sempre a mesma coisa. Como eu vou falar depois, se puder, sempre uma boa ideia ir e testar as slides antes da apresentação, mas da maneira que elas vão ser apresentadas. Não faça carnaval de cores. Não sei muita coisa a dizer. Parece, na minha cabeça, uns 3 seria o máximo. 1, 2.
Talvez 3 em certas condições. O problema é que cada cor está chamando atenção para si. E não está ajudando muito, cada cor corresponde a um nível diferente de marcador. Não está ajudando, não. Outro princípio nas slides. No momento que você começa a enfatizar tudo, você não enfatiza nada. Porque tudo é ênfase. Então aqui, produzir alguns textos enfatizando de jeitos diferentes. E o efeito da ênfase perde o efeito. Então, tenta enfatizar pouco. 1, 2 coisas por slide, se for o caso. Também é bonito, não? Todo mundo vai usar os slides? Não. Não é o concurso de fazer slides bonitos, não. Então, minha sugestão. Se você tem uma mensagem acadêmica para passar, o foco tem que ser uma mensagem acadêmica. Até a plateia não deve passar pela cabeça de pensar sobre as cores que você escolheu, sobre o fundo, porque elas têm que ser essencialmente invisíveis e a pessoa somente ouvindo a mensagem. Então, seja conservativo. Faz escolhas relativamente simples. E a fonte que deve usar? Não sei muita coisa da teoria das fontes, mas eu sei que basicamente, vamos ver, tem 2, é aquela com serifa. O que é serifa? São esses prolongamentos no final das hastes das letras. Então, esse texto aqui é Times New Roman. Que é com serifa. Que eu ouvi dizer é que serifas ajudam você quando você está lendo o texto corrido assim, especialmente numa página. Não funciona tão bem na tela, mas numa página, que essas serifas ajudam a guiar o olho linha por linha. Ajudam a definir a linha e o olho segue mais facilmente. Num slide, essas serifas fazem com que o texto pareça mais poluído e, tipicamente, pelo formato da letra, pode ter problemas de resolução. Então, na verdade, num slide, tipicamente, Times New Roman e outras fontes com serifa, não. Então usa uma fonte sem serifa. Então uma letra bem mais limpa. Ou até totalmente limpa. Então o clássico seria Arial, mas tem outros. Pela própria experiência, texto corrido, escrito em Arial, cansa a visão. Não sei porquê. As teses e dissertações são todas escritas em Arial. Para mim é muito mais difícil de ler do que Times New Roman. Talvez porque não tem as serifas para ajudar a guiar o olho. Ou talvez só esteja na minha cabeça, não? Mas
mas realmente é uma página escrita em Arial, eu não tinha muita vontade de ler, não. Às vezes, quando o aluno manda documento em Arial, eu mudo para Times New Roman para fazer a correção. Mas num slide onde você tem menos texto, a forma mais limpa até é melhor. E a resolução tipicamente é melhor. Essa resolução é melhor do que o Times New Roman. Então, uma fonte sem serifa. Seja conservativo e pensa na legibilidade. Especialmente você pode ter um anfiteatro relativamente grande que a pessoa tem que ver de distância. Uma coisa importante pode ser usar uma fonte padrão que todos esses, vamos dizer, aquele sistema, todos os computadores vão ter, porque nunca se sabe se você usa um que é bem diferente, que é fora do padrão, e você chega e usa o computador onde aquilo não está apoiado no sistema operacional, pode causar problemas de formatação. Qual tamanho da fonte você deve usar? Então, tem toda uma questão geométrica, não? Do tamanho da sala, do posicionamento do projetor. Se você, às vezes, especialmente se você vai apresentar num congresso, você não tem muita ideia como é que a sala é, como é que a projeção vai sair. O segredo é colocar pouco texto e usar uma fonte razoavelmente grande. Aqui é Arial, eu estou usando Arial 24 para o texto principal. Mas eu acho que quem está lá atrás provavelmente consegue ler este menor. Mas provavelmente não seria o caso de ir mais baixo do que tamanho 20. Se você vai errar, é melhor errar com uma fonte um pouquinho maior do que uma fonte um pouquinho menor. Quantos slides você deve ter para uma palestra? Quantos por hora? Quantos por minuto? E claro, isso não é questão. Não, é questão errada. Porque você tem certo tempo para apresentar e até seria que os slides não deveriam ser cheios de informação. É melhor ter um grande número de slides com menos informação, cada slide desenvolvendo uma ideia, do que ter poucos slides abarrotados de informação, passando na mesma slide várias ideias. Então, essa questão até não é importante. É o desenho dos slides e o tempo que você tem para apresentar que é importante. Uma questão que nas reuniões do grupo eu falo, e cada semana os slides vêm assim. Os alunos usam marcadores e deixam o texto na segunda ou terceira linha cair para a esquerda. Quando ela aparece assim, ela dá vontade de ler ou ela fica poluída. Fica melhor assim ou melhor assim?
Na minha cabeça, melhor assim. Então, o texto deve ser alinhado à esquerda, mas não com o marcador, e sim com, vamos dizer, a primeira letra da primeira linha. Todo aquele texto alinhado, justificado à esquerda o texto, e não marcador e texto. Marcador sozinho. Texto alinhado. Às vezes, se você está usando o PowerPoint e não tem muita experiência, pode ser difícil controlar as coisas. Então, um segredo é ir lá e clicar para mostrar a régua. Aquela régua que aparece em cima do slide, até tem um no lado e um em cima. Se você não consegue ver aquela régua, dá para ir para uma das abas em cima, acho que é exibir. Então, exibir régua. E agora, com essas marcas aqui, você pode ir arrastando elas para, por acaso, o texto automaticamente sai assim, dá para arrumar usando esta régua. Essa em cima está dizendo onde o marcador vai estar, e essa embaixo está dizendo onde o texto vai ser alinhado. Na minha cabeça, você não deve usar muito nível do marcador. Aqui eu coloquei até um texto principal e mais 3 níveis de marcador. O slide começa a ficar complicado demais. A estrutura lógica começa a ficar complicado demais. Então, na minha cabeça, você deveria pensar mais ou menos em 2 níveis no máximo. Então, um jeito de fazer seria um nível principal, sem marcador, e somente um nível com marcador. Outro ponto pode ser sem marcador, separado, com marcador, com outros pontos secundários. Outra possibilidade, mas eu não iria além disso, seria de ter um nível justificado à esquerda e mais um subnível. Certamente faço o máximo de não ir além disto. Não complica a estrutura lógica do slide demais. Tenta achar jeitos de não fazer isto. Outra coisa que é bem comum em slides, essa coisa de justificar o texto tanto na esquerda quanto na direita. Então a pessoa coloca para justificar aqui e aqui. Esquisito. A palavra não sai. Mas parece muito esquisito, não? Isso é um slide de verdade que eu peguei de um congresso recentemente. Beleza. Chama atenção, porque é tão fora do normal, esse espaço entre as palavras é tão fora do normal que chama atenção. Também neste lado, espaçamentos de todos os tamanhos diferentes. Quando tem pouco texto numa linha, tipicamente numa tabela, também num slide, é bem fácil esse tipo de coisa acontecer se você justifica à direita.
Então, só vai lá em cima e clicar no justificar somente à esquerda. Então, não sei se esse é o melhor desenho para esta slide, mas a coisa que eu fiz era simplesmente tirar a justificação à direita. O espaçamento esquisito não chama atenção, não tem. Aqui tem, chama atenção. Aqui não tem. Tipicamente num slide, você vai justificar o texto somente à esquerda. É mais esteticamente feia. Acho que algumas pessoas pensam, mas é mais difícil de ler quando está justificado à direita. O que é mais importante é a facilidade de ler. Outro exemplo que eu vi nesse mesmo congresso. O olho está chamado para o que é esquisito. Tem canais no texto. Não tem? Tipicamente, quando eu vejo um slide assim, rapidamente o texto é esquisito, chama a minha atenção. Não deveria, mas chama a atenção. Não há por que justificar a direita. Causa esse tipo de coisa. É o caso de colocar números nas slides. Minha tendência seria dizer que sim, especialmente numa prévia, onde as pessoas estão ajudando você a melhorar. Então, coloca slides. Quem está querendo ajudar pode anotar o número do slide para falar contigo depois sobre aquela slide. Mas eu acho também, numa palestra mais formal, se tem espaço para questionamento depois da palestra, é bom ter número de slides. Porque a pessoa pode dizer, quero ver slide 50. Então, você vai lá e você... Acho que vai funcionar. Cola 50 e entra. No modo de apresentação, só coloca o número no modo da apresentação e entra. E você vai para aquela slide. Em vez de fazer aquela coisa, clic, 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 que é bem comum, não? Onde eu estava? 77. Esse truque eu somente aprendi este ano. Então, meu pensamento seria numa apresentação que tem possibilidade de questionamento, sim, coloca números de slides, mas podem ser razoavelmente discretos. É o caso de usar animações. Presta atenção em mim, não na tela. Não. Animação que não tem função, não faça isto, não. Por outro lado, a animação, de ser possível fazer uma animação na PowerPoint é muito útil. Então, posso mostrar como uma enzima muda de conformação quando ela liga a um substrato. Opa! Até não é animação de verdade, eu tenho 2 slides, eu estou trocando. Eu não tenho muita habilidade com animação propriamente dito. Às vezes você pode animar usando a sequência de slides você mesmo.
apresentação pode ser muito útil, mas aquelas coisas que não têm função com o texto, com entrada de slide, de onde está? A transição entre as slides faz bem simples. E não aquela coisa quando ela vem bem rápido, freia rapidamente. Nada assim, nada que chama atenção. Tudo bem normal. Tem hora de, sei lá, fazer coisas bobas e coisas assim. Mas uma apresentação acadêmica não é aquela hora. Quanto detalhe você deve colocar nas slides? Eu vou dizer, nessas aulas, eu estou colocando texto até demais. Estou pensando que vocês podem imprimir as slides depois e usar como um tipo de apostila. Mas seria o caso de colocar muito menos informação nas slides do que eu estou colocando. Então, até eu vou mostrar alguns exemplos agora. O que não fazer, talvez o que fazer. Primeiro exemplo. Já vi slide mais ou menos assim. Todo mundo está lendo? Dá vontade para ler? Não? Eu já vi slides que dão a ideia que o apresentador copiou e colou o texto diretamente da tese, alguma coisa assim. Já vi slides que dão esta impressão. Não faça isto. Vou dizer, nem para um poster. Que eu já vi muito poster assim. Mas slide e poster, não é para texto corrido. Alguém em casa levantou as duas mãos em cima da cabeça e começou a abanar? Porque tem uma instrução aqui, não? Mas claro, ninguém queria ler. Não dá vontade de ler. Outro exemplo. Não tem tanta informação, não? Mas ainda assim, numa apresentação de pesquisa, não dá muita vontade de ler quando está feito assim. Não seria melhor até dar as mesmas informações de uma maneira mais enxuta, não frases completas? Pode ser fragmentos de frases. E só com as informações principais. Outro exemplo. Até um ponto não tem muito texto. Justificou a direita. Então, tem esses buracos no texto que chamam a atenção, mas também tem texto corrido, frases inteiras. A pessoa pode falar estas frases. Então, eu fiz uma tentativa de melhorar isto, colocando as mesmas informações com marcadores. Na minha cabeça, essa segunda versão, essa revisão é melhor. Outro exemplo. Razoável? Eu
visual. Epa, não era para isso acontecer, pronto. Até seria um slide razoável, especialmente se a pessoa em seguida vai falar de cada grupo de compostos em seguida. Então, a pessoa pode dizer, tem 3 tipos, esses tipos, e eu vou falar deles um por um agora. Dá pouca informação. Então, tomem este slide como sua inspiração para preparar seus slides para a palestra, sua palestra. Quer ver aqui para melhor? Então, professor, no slide anterior, não nesse, no tópico anterior. Não nesse, no anterior. Não, no outro. Não, mais um para trás. Quando a gente tem uma definição, e a gente tem que colocar aquela definição no nosso slide, e ela é uma definição longa, como é que a gente faz para colocar, para não ficar aquele texto pesado, enfadonho? Ela tem que ser colocada mesmo, ou você pode falar? Eu acho que é melhor tentar falar. O problema pode ser, às vezes, que você tem medo de esquecer palavras. Eu sei, porque eu tenho muito medo de esquecer o que eu vou falar. Mas ainda assim. Nessas aulas eu estou abusando, eu estou colocando texto demais para eu não me perder. Mas numa palestra, seria o caso de colocar menos informação. Até eu resgatei muitas das minhas apresentações mais antigas e são ruins. São cheios de texto. Então, 2 possibilidades de colocar uma definição. Uma é de não colocar, só colocar de maneira bem resumida e falar mais completo. Outra possibilidade, mas tem que tomar cuidado, de deixar ela lá. Mas você não deve usar as mesmas palavras que estão lá. Você tem que até falar a mesma coisa de maneira um pouquinho diferente. Eu vou falar isso depois. No momento que você começa a soar, que você está repetindo exatamente o que está lá, fica bem esquisito. E a tendência é a plateia, por alguma razão, não entender absolutamente nada. Já vi muitos slides com um monte de letra maiúscula. Dá vontade de ler o título? Acho que não. É para usar a letra maiúscula porque é maior? Sendo maior é mais fácil de ler? Todo mundo tem grande vontade de ler esses pontos. Mas eu já vi muitos slides assim. E eu já vi até posta assim. Então deve ter essa ideia que quanto maior... Não, maiúsculo é maior, é mais fácil de ler. Mas não é assim. Até o olho está treinado para ler texto nesta forma, com maiúscula, mas a maior parte do texto sendo de letra minúscula. Então, obviamente, uma versão melhor seria esta. Fonte razoavelmente grande que chama a atenção, sendo o título do trabalho. Muito mais fácil de ler do que esta versão. Até essas letras são maiores, mas mais difíceis de ler.
qualidade das figuras, importante. Essa figura que eu cortei e colei, a qualidade é aceitável? Dá para ver? Sim, até dá para ver, mas fica óbvio que está cortado e colado. Não é muito nítida. Então a resposta é não é. Não é aceitável. Pode cortar e colar? Até sim, mas somente mostrar isto, eu vou para isto e não posso pedir para a plateia lembrar da slide anterior. Então, só para enfatizar, gráficos uma por vez. Somente depois de fazer uma por vez que você pode trazer mais do que uma delas para fazer comparações na mesma slide. Como desenhar gráficos? Já vi muita slide com gráfico mal feito. Então eu vou mostrar um gráfico relativamente simples. Primeira versão seria o clássico do artigo científico. Seria melhor assim. Aqui eu tenho símbolos. Aqui eu usei letras como marcadores para dar mais ideia de qual é a molécula, usando a primeira letra da molécula. É melhor do que a primeira? Seria melhor levar a explicação de símbolos da legenda embaixo e colocar ao lado do gráfico? Sim. Mas provavelmente dá para ir além disso, não? Vai ser mais fácil ainda para ter fazer as ligações cor com cor. Se é assim. Eu fiz outras coisas aqui também. Em vez de ter essa legenda mais clássica do artigo científico, eu coloquei um título simplificado em cima. Nunca se sabe, eu poderia até deixar isto fora e falar isto durante a apresentação. Na minha cabeça, de todas essas versões, aquela última seria melhor para uma palestra. Como você vai decidir o que é melhor? E até é fácil. Tem a ver com o processamento que o cérebro, o membro da plateia, tem que fazer. Qual é o custo cerebral, vamos dizer, para a plateia ver o que cada linha representa? Nesta versão, tem que ir aqui no movimento é menor e já está guiada rapidamente pela cor. Então, na minha cabeça, o processamento mental é menor aqui, então é melhor. Não pensa grande processamento mental da plateia.
outra coisa, se depois você vai falar do mesmo tipo de resultado em outros gráficos, mantenha o mesmo sistema de símbolos, cores. Vai ficar mais fácil para a plateia. Também não esquece de ter um bom contraste, porque eu fiz o mesmo gráfico com cores, mas escolhi agora uma cor bem ruim. Se você tem muitas linhas, tem questão se você deveria ter muitas linhas, mas se você tem muitas linhas e começa a acabar cores, às vezes a pessoa coloca alguma coisa bem apagada. Pronto, nós vamos fazer intervalo agora. Tem uma chamada que vai ser feita. Então, 10 minutos de intervalo, sabendo que talvez leve alguns minutos a mais. Olá novamente, então agora damos início à nossa segunda chamada, às 10h30. A palavra é questão. Então, se vocês puderem, por favor, a palavra é questão. E só fazendo uma correção no que eu tinha dito no aviso anterior sobre a atividade. Então, o formato da atividade é em PDF. Eu tinha dito anteriormente que era em Word e PDF, mas o formato é PDF. Então é isso, obrigada. A palavra então é questão, só relembrando. Agora intervalo. Escrito na forma afirmativa. Mais uma. Esse é um trabalho, vamos dizer, até mais simples. Mas ainda assim, em vez de dar um resumo da quantidade desse composto produzido, a ideia é que nós melhoramos 10 vezes. Esse sistema é melhor do que outro sistema. Nossos próprios resultados para outro sistema e iguais àquela da literatura para outro sistema. Os pontos não muito compridos e fazendo afirmações. Agora, as conclusões dessa aula, propriamente dito. Então, só três. Se você quer fazer uma boa apresentação, tem que ter uma mensagem central, principal que você quer passar. Também, se você quer fazer uma boa apresentação, vai levar tempo. Muitas horas, para cada hora da apresentação, muitas horas da preparação. E se você quer se nortear, fazendo as decisões de como fazer a apresentação ou o que colocar na apresentação, até um ponto é fácil. Pense na plateia. A apresentação é para a plateia. Então, mensagem, esforço, plateia. Essas são as 3 palavras que vocês têm que lembrar e levar dessa sala. Obrigado. Dúvidas, comentários, sugestões?